Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho da Noite, vamos convidar nosso irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Boa noite a todos. Leitura inicial, Felicidade Sem Culpa, de Adanauê, MF de Novaes. O tempo em que permanecemos no corpo físico é preciosa oportunidade de crescer, aprender e ser feliz. Nem sempre valorizamos a vida, aproveitando adequadamente as oportunidades que nos são oferecidas. Por vezes, cedemos aos convites que nos afastam de caminhos que mais tarde sentimos falta e que gostaríamos de ter trilhado. Desejos inadequados, antigos vícios, amizades inconsequentes, dentre outros fatores, nos afastam do futuro que almejamos. Chega um momento que, revendo o passado, nos arrependemos e nos culpamos pelos desvios. Porém, nunca é tarde para recomeçar, e não existe nada que não possa ser recuperado ou que seja irremediavelmente perdido. O momento é sempre um novo tempo, pois a vida nos presenteia com ciclos de renovação. Dê a você mesmo outras chances e quantas mais sejam necessárias. Faça um novo programa de recomeço, desta vez com a ajuda de alguém, para que não haja novas quedas. Porém, se ocorrer, inicie de novo a jornada. Não há idade para que se veja um novo tempo, para viver uma nova vida. Não se arrependa mais pelo tempo perdido, nem se culpe por isso. Aproveite o arrependimento que surgir e o tome como marco para o recomeço. Livre-se da culpa, saia da inércia e continue na busca de sua felicidade. E fechemos os nossos olhos para agradecermos ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui. Nós, aqui nessa equipe, e vocês aí em casa, nos ouvindo ou nos assistindo. Que o Mestre Jesus esteja em cada lar, em cada família e em cada coração, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Boa noite a todos. Então, temos o relato de um filho pródigo que foi extravagante, esbanjador. Ele pede ao pai parte que lhe cabe na herança e vai para o mundo viver uma vida boa. Então, geralmente, quando um filho quer a sua parte de herança antecipada, está pensando em independência. E o pai, às vezes, em satisfazer o filho, cede, não é verdade? Então, Jesus, em suas parábolas, sempre utilizava de situações que aconteciam e aconteceriam em tempos futuros. A importância desses exemplos é para nos alertar sobre o que devemos pautar nossas vidas no dia a dia e como nos precavermos do orgulho e do egoísmo, que são 2 males que ele sempre combateu de forma firme. Essa história é sobre uma situação que acontece ainda hoje, em nosso tempo. Realmente, Irandir, e ainda hoje acontece, né? Muitos deixam pai e mãe e vão em busca de coisas terrenas e depois se arrependem. Tem uma música bem antiga, chamada Fogão de Lenha, e tem um trechinho dela que ela diz, né? O filho que se afastou dos pais, foi procurar coisas fora, e um trechinho da música ele diz o seguinte: eu vim procurar aqui distante, mas sempre tive tudo, e tudo estava aí. Quer dizer, ele reconhece isso, né? É o caso desse filho. Tinha tudo ali com o pai,
mas mesmo assim ainda não estava satisfeito. Verdade, Barbosa. Então vamos dar continuidade para ver o que acontece. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Muito interessante isso que você leu, Silvia. Nós precisamos analisar esta frase porque diz que ele gastou tudo e houve naquela terra uma grande fome. Podemos entender, então, que esse homem não tratou bem os ensinamentos que seu pai lhe deu. Desprezou os conselhos que recebeu e se afastou dele e ficou sem nada. Por quê? Esta fortuna também já está relacionado aos conselhos, à educação que esse filho teve. Não só a fortuna, não só a coisa financeira, né? E na parábola, Deus é o pai. A herança é a inteligência, os dons que recebemos para usá-los, seguindo os seus mandamentos, não é? De acordo com a lei que está em nossa consciência. E assim fazer frutificar o bem e o amor ao próximo e a nós mesmos. O mau uso da herança do pai, como está na parábola, nos leva à fome, ou seja, perdemos o que tínhamos, pois utilizamos mal nossa inteligência. Não sabemos fazer frutificar nossos talentos. Esbanjamos o que nos foi dado por Deus, egoisticamente para o nosso prazer. Daí a fome. Sim, esta análise nos lembra também a parábola do bom semeador, né, pessoal? Onde quem não soube plantar as sementes que recebeu, se perdeu no caminho, né? Exatamente isso, Irandim e Barbosa, dando continuidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Outra situação bastante interessante e que precisa ser bem pensada a respeito. Mas nós lembramos aqui do que disse Jesus em Mateus, no capítulo 25, versículo 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que pareça ter, lhe será tirado. E isso acontece mesmo, né, gente? Se nós olharmos direitinho para as situações da vida, quando nós temos todas as oportunidades que a vida nos dá, nós conhecemos as leis de Deus, temos um bom emprego, bom casamento, boa família, paz, e não damos valor, não seguimos os mandamentos divinos, e muitos de nós caem no fundo do poço, sem condições nenhuma de reaver o que tinha, e perde cada vez mais a coerência, a dignidade e a razão. Vemos isso com frequência, e ainda situações piores, como nos contam, né, os espíritos nos livros psicografados, mostrando situações inimagináveis em que se colocaram os espíritos imprevidentes. Literalmente vivem como os porcos, sem poder se alimentar como eles. Pura verdade, né, Irandim? Pura verdade mesmo. Quantas oportunidades Deus nos dá, e por não sabermos administrar, nos perdemos. Temos que ser coerentes e sábios com as coisas que temos. E eu sempre gosto de ler essas frases que o pessoal coloca em para-choque de caminhão. E uma certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Então vamos valorizar o que temos, mesmo que a gente ache que é pouquinho, que não é muito bom, mas é nosso. Então valorizemos isso. Exatamente isso, Barbosa. Vamos amar tudo que temos, né? E dando continuidade na leitura. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O filho que partiu não reservou uma parte para viver, gastou tudo sem pensar. Penso que muitas vezes somos assim. Não valorizamos o que temos, somos ingratos, ansiosos e cheios de vontades ilusórias. Mas, quando somos testados, entendemos que só diante da proteção do nosso Deus, que é Pai, somos verdadeiramente felizes. Ô, Ionara, é verdade. Às vezes não valorizamos o que temos,
Eu vou contar uma brincadeira que fiz com o meu caçula de 29 aninhos, tá? Então eu disse assim, ganhamos na loteria uma soma grande, ficamos ricos. Abrimos um negócio para cada um dos filhos, dentro da sua área, e o caçula respondeu assim. Então, quem deu essa ideia de abrir um negócio para cada um dentro da sua área foi o Irandi, e aí o caçula respondeu assim, vocês querem abrir uma construtora para mim? Ele é engenheiro. Nós falamos sim, não quero. Como não? Vou parar de trabalhar. Eu disse para ele, né? Para você ganhar algo, tem essa condição. Nenhum de vocês podem parar de trabalhar. Ele disse assim, vão ficar milionários e preciso continuar trabalhando? Eu não quero. De jeito nenhum. Ele falou assim, nós vamos ficar ricos. Aí eu falei assim para ele, né? Escuta, mas quem vai ficar rico somos nós. Aí ele deu uma parada, ele deu uma travadinha. Ele falou, eu não quero. Tá bom. Então você vai perder a chance. Olha para vocês verem, né? O dinheiro iria acabar na mão dele assim. Eu acredito, tá? Que rapidinho. Olha a mentalidade de uma brincadeira o que saiu. Pois é assim mesmo, né? Mas, de repente, né? Tudo pode mudar. Então, veja só uma coisa. Eu vejo que esse momento do texto lá, que o rapaz se arrepende, ele é muito importante em nossa vida. Porque é aquele em que nós caímos em si. Vemos o que criamos para nós, pela nossa imprevidência, nascida do orgulho e do egoísmo. Aí, se soubermos aproveitar esse momento para refletirmos maduramente nossos erros, teremos uma oportunidade muito boa para sair da situação em que nós nos encontramos. Todos nós podemos fazer essa reflexão, sem ser necessário estar no fundo do poço como filho da parábola. Aliás, é ser previdente, refletir sobre nossa vida o quanto antes, para acertarmos os passos tortos que demos em nossa caminhada até aqui. Acertando, né, nós vamos continuar e ser bem melhor. Mas é um momento muito significativo. Eu acho que é um dos melhores momentos que o ser humano tem, né? É esse momento de lucidez. É o mais importante para o espírito. É o momento em que nós percebemos o nosso erro e tomamos consciência daquele mal que causamos a nós mesmos. E que temos este momento para nos arrependermos e reconstruirmos o que desperdiçamos. E isso também nos mostra, não é? Mais uma vez, a bondade de Deus, que está sempre nos dando a oportunidade de mudarmos, de nos elevarmos, né? De termos consciência de nossos erros e voltarmos atrás para recomeçar. E como o Chico disse, não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. E assim é a nossa vida. É exatamente isso. É doído esse momento, né? Mas é exatamente essa frase do Chico aí. Continuando, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. Bom, pessoal, aqui o filho expressa um profundo arrependimento e reconhece que o seu lar é o melhor lugar para viver e ao lado do seu pai está seguro. O filho reconhece não apenas a ofensa que causou ao seu pai, mas também a desobediência a Deus. Aqui também podemos falar sobre humildade. Ele reconhece que não merece mais os privilégios de um filho e está disposto a assumir qualquer tarefa para retratar o que fez. Imagina a preocupação desse pai. O que ele pensava durante a noite? Ele ficava muito preocupado. Ele ficava preocupado se estava comendo ou não. Minha gente, isso é ser pai. Pai e mãe, né, Silvia? Todos nós temos filhos, nos preocupamos com ele em qualquer situação, em qualquer momento. Basta sair pertinho da gente, né? E assim deveríamos ser, Silvia, todos nós. Reconhecermos nossas faltas, sabermos ter a humildade, principalmente, a humildade de voltar atrás. Pedirmos perdão
E como disse Jesus, não errar mais. Olha que momento interessante também, né, gente? É uma reflexão de quem está sofrendo e tem aquela lucidez, né? Aquela compreensão de que, puxa vida, eu errei, mas eu vou lá no meu Pai. Veja a confiança, né? Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Realmente eu cometi um erro, mas eu confio, eu vou nele, porque ele é meu Pai. E foi isso que ele fez, né? Eu achei muito significativo isso, e é uma parábola que realmente me fez pensar bastante. Eu acho muito interessante, né, quando a gente faz algo de errado, quando algo não está bem, e a segurança que a gente tem de ter um lugar para voltar, né, de ter alguém para recorrer. E esse é Deus na nossa vida, a gente sempre pode recorrer a Ele. Exatamente isso, pessoal. Humildade e perdão. Dando continuidade. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpargatas no pé. Ô Silvia, essa parábola, ela tem o nome de filho pródigo. Só que se formos pensar nessa história que Jesus conta, ela poderia se chamar de o filho perdido. Porque além dele ter gastado todo o dinheiro que recebeu como herança do seu pai, ele estava perdido. Ele estava aproveitando só as coisas boas do mundo e tinha se esquecido do que realmente importa. Como você disse, o filho teve que ser humilde para ter coragem de voltar para a casa do pai e pedir perdão. E o pai? Dá para imaginar a alegria de um pai quando o filho que estava perdido volta para casa? Quando esse filho perdido realmente se encontra? Quando realmente reconhece os seus erros e decide não errar mais? Assim imagino que é Deus, nosso Pai, com a gente. Ele se alegra quando reconhecemos nossos erros. Deus nos dá a oportunidade de melhorarmos e nós só temos que reconhecer isso. Temos que ser humildes e realmente mudarmos. Imagine, amigos, ver um filho perdido nos vícios de qualquer natureza. E, em determinado momento, retornar e pedir socorro. Dizer que quer ser tratado. E quando sai do tratamento e recuperação, faz de tudo para não ter recaída. Que alegria para o pai, né? É isso mesmo, Fernanda. E continuando, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Silvia, esse bezerro cevado é uma expressão bíblica, né? Que se refere a um bezerro gordo, bem nutrido, que recebeu cuidados e alimentos especiais. Nenhum animal era cevado sem um objetivo. E o objetivo é o retorno do filho, a alegria do pai, né? Então vamos continuar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha que maravilha, olha o bezerro cevado aí. Vou repetir um pouco agora, pessoal, do que a Fernanda disse, porque aqui eu consigo ver Deus falando. E eu vou ler novamente aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu consigo imaginar a alegria que ele sentiu por ter seu filho de volta. O filho pródigo estava morto espiritualmente, mas ao voltar para casa, ele revive. Isso significa que Deus nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade, quando conseguimos enxergar e reparar nossos erros. Mas como? Buscando. Deus se alegra imensamente quando um filho se arrepende e volta para ele, volta para casa. Isso é motivo de festa e alegria. Vocês conseguem sentir a alegria de Deus nesse item? Ai, minha gente, eu consigo. Nessa leitura, sim, eu consigo. Alguém quer falar? Além da alegria, né, eu acho que a parte muito importante aqui
é nós termos isso em mente. Deus é amor, é misericórdia. Né? Então, nós tivemos lá o nosso momento de erro, não vamos perder a oportunidade de voltar para Ele. Lá, olha, realmente eu errei. Por quê? Porque nós somos seres que estamos em evolução. Dificilmente não vamos errar. Claro que nós vamos errar. E qualquer erro que nós cometermos na nossa caminhada, não importa o tamanho dele, voltando a Deus, ele vai ter esta alegria que a Silvia acabou de falar. Eu acho muito importante nós gravarmos isso. Né? Vamos lá. Errou. Muito bem. Quem de nós não errou? Mas se nós estamos aqui é porque nós estamos voltando para Deus e Ele está muito feliz. Então, cada um, vamos pensar bem, cada um que está ouvindo, né? Vamos lembrar que Deus é misericórdia, é amor. Que atire a primeira pedra, né, Irandim? Então, vamos dar continuidade. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Pessoal, vejam só a inveja e o orgulho reinando aqui no irmão, né? Ele não se alegra com o retorno do irmão mais novo. O irmão mais velho parece acreditar que sua obediência o torna superior ao irmão mais novo e que merece uma recompensa maior. O orgulho nos cega e isso nos impede de aproveitar os momentos, sejam qual for, para poder aproveitar as alegrias que a vida nos oferece, porque a vida nos oferece muitas alegrias, não é mesmo, Barbosa? Infelizmente, se você tem razão, né? Muitas vezes nos deixamos levar pelo egoísmo, pela inveja e deixamos de observar o outro lado da situação. Eu mesmo confesso a você que muitas vezes, ao ler esta parábola, eu tomei o partido do filho mais velho. Eu não achava justo, né? Mas hoje vejo pelo olhar de Deus. Ele, sendo pai, jamais deixaria uma ovelha dele desgarrada se perder. Como um bom pastor, iria atrás dela e a traria de volta ao rebanho. Foi isso que este pai fez. Aceitou o filho de volta com todo amor, como Deus nos aceita a qualquer momento que nós o procurarmos. Muitas vezes a gente diz: Deus está comigo, mas nós estamos com Deus? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? Bem, isso, eu também compartilho da ideia de vocês. Enquanto o filho pródigo errou, se arrependeu e teve a oportunidade de reconhecer o caminho do bem, o filho mais velho continuou sua vida fazendo tudo dentro das leis, mas em seu coração demonstra mágoa, indignação, inveja e até raiva pelo arrependimento do irmão. E vale ressaltar que o filho pródigo, apesar de ter errado sim, pede ao pai somente a parte que lhe cabe. Ele não pede o que não é seu. Penso que muitas vezes somos assim. Seguimos nossa crença, fazemos caridade, somos bondosos, agimos no bem. Só que pensamos: aquele outro é um descrente, faz tudo errado, não merecia viver como eu. Julgamos como julga o filho mais velho, mas não conhecemos a história completa, não sabemos quantos nãos o outro recebeu, quantas vezes caiu e levantou, e o mais importante, não sabemos quais novos sentimentos povoam seus pensamentos e o seu coração. Agimos soberbamente e não damos ao outro o benefício da dúvida. Nossa caridade vai só até onde nos convém. Bom, vamos dar continuidade. E saindo o pai o estimulava, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Penso quantas vezes não acabamos agindo como esse irmão, nos revoltando e até questionando Deus nosso Pai. Será que estamos certos? Não, né?
não estamos certos. De que adianta estarmos do lado do Pai e não nos alegrarmos com o irmão que volta para o Pai? Isso acontece no nosso dia a dia, quando nós somos orgulhosos, egoístas e só nos preocupamos com as nossas recompensas. Por egoísmo, né, Fernanda? Não suportamos que os outros sejam tratados melhores do que nós. É verdade, Irandir. É isso mesmo. Nós não gostamos disso. E vamos continuar. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Então, como já foi dito anteriormente, a revolta tomou conta do irmão mais velho. Mas algo importante aconteceu. A necessidade, ou melhor dizer, precariedade em que viveu o filho pródigo longe de casa, o fez refletir e decidir pelo caminho de volta. Quando algo se quebra, sempre podemos consertar. Ficarão marcas, mas um pai justo saberá contornar a situação. Aqui cabe aquela frase de Jesus: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Perfeito, Ionara. Esse filho estava doente, ele precisava de cura, e o pai soube ser caridoso, amoroso e dar-lhe o remédio certo, ou seja, o perdão, o amor e o carinho que todos os dias Deus nos dá. Todos os dias Deus nos dá tudo isso. Então, vejam só, pessoal, aqui nós devemos também, além do que vocês já falaram, atentar para algo que eu considero muito importante, que o pai diz ao filho. Ele diz assim: tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Amamos a Deus e estamos com Ele, mas basta um dos nossos irmãos receber algo que achamos que não mereciam e questionamos, sem atentar que tudo que ele tem é nosso, sem olharmos para a vida abundante que temos. E nós devemos nos alegrar quando o irmão recebe de Deus nova oportunidade, recebe alguma coisa boa. Precisamos pensar muito sobre essa parábola para ver como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos e com Deus. Nós temos todas as oportunidades, elas estão todas em nossas mãos. Agora, nós precisamos abrir os olhos, os ouvidos, os sentimentos para perceber isso e aí sabermos utilizar. E sempre nos alegrarmos quando um irmão recebe uma graça divina. Então, agora eu passo a palavra para a Silvia. É isso mesmo, Irandir. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade do aprendizado, obrigada pelo amigo que nos auxiliam, e quero pedir que a equipe espiritual possa fluidificar nossas águas com o remédio necessário a cada um de nós. Que possamos continuar a caminhada com os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira às 18 horas.